15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria. Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Também este estabeleceu um dos termos de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por ministério ou pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gad-Rafé. Ou seja, então, quando Jonas ele dá a sua primeira característica de que ele era profeta nessa terra, quando ele profetiza sobre esse povo, e nós vimos que Jonas ele estava profetizando tão somente para o povo não se perder, porque as terras naquela época a qual ele morava estava tendo uma ascensão gloriosa, mas o medo de Jonas era que Deus pesasse a mão sobre aquele povo. E a Bíblia vai dizer que ele se tornou um profeta nacionalista. O medo de Jonas ir pregar em Nínive não era, ou melhor dizendo, como muitos dizem, não era raiva, como nós já pregamos aqui algumas vezes, não era ódio daquele povo, não era porque ele não se dava com aquele povo, é porque os assírios, onde estava o local onde Deus mandara Jonas pregar, que era a capital dos assírios, que era Nínive, eram povos cruéis e eram povos poderosos financeiramente, e eram o povo mais mau da terra. E o medo de Jonas, nós vamos ver isso no capítulo de número 4, era que o coração de Deus aquebrantasse em relação aos ninivitas. E aí ele tem esse medo de ir pregar, e ele chega em Jope, pega uma embarcação, vai para o lado oposto do qual Deus mandou, desobedecendo a Deus, porque quando Deus ele manda, até o diabo obedece. Se Deus disser a Satanás fecha a porta, ele fecha. Se Deus disser a Satanás abre a porta, ele abre. Se Deus disser a Satanás mata os 10 filhos, ele mata. Se Deus disser toma toda a riqueza dele, ao diabo, o diabo vai e toma. Mas se Deus disser na alma dele você não toca, o diabo também não toca. Então quando Deus manda, pode ser profeta, ser bispo, pode ser papa, pode ser católico, pode ser macumbeiro, pode ser ateu, pode ser cético, pode ser o que for. Quando ele manda, obedece. Porque se você não obedecer a ele por bem, de certo você obedecerá, por mal. E foi o que aconteceu a Jonas. E Jonas faz uma oração de agradecimento a Deus, no capítulo de número 2, do qual ele tinha visto quando ele estava sendo sucumbido por aquelas águas, e ele viu coisas nas profundezas do mar, da qual ele disse: para mim acabou, morri aqui, e pior de tudo, desobedecendo a Deus. Só que Deus é um Deus de misericórdia. Assim como Deus trouxe ali uma libertação para aqueles marinheiros que se arrependeram ao jogar Jonas daquele barco, se arrependeram, o que eu falo é porque assim que eles lançaram Jonas no mar, Jonas foi sucumbido pelas águas e o mar se aqueitou, e eles fizeram voto ao Senhor e se arrependeram dos deuses qual eles serviam, e voltou o coração deles para o Senhor. Primeiro tratado de Deus nessa passagem de Jonas. O segundo era que Jonas, apesar de temer a Deus, não obedecia, porque a diferença é você ter o temor e diferença é você ter o tremor. E Jonas já estava o temor a Deus, mas logrado a desobediência, e quando Deus lança ele nas profundezas daquele mar, ele começa a ter tremor de Deus, e Deus envia aquele peixe, e ele começa a orar de dentro da barriga daquele peixe, agradecendo a Deus pelo milagre que Deus fizera. Então Deus vomita através do peixe Jonas
aonde ele queria que Jonas estivesse, na cidade de Nínive. E ali naquela cidade, Deus, segunda vez, fala a Jonas: vai e apregoa nessa cidade. E a pregação que Jonas fez foi uma pregação de 5 frases. Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. Era uma caminhada de 3 dias, mas a Bíblia vai dizer que ele fez a caminhada em um dia, e ele pregou a palavra da qual Deus queria que ele pregasse. E agora lê comigo no capítulo número 5, do versículo 3, e diz assim: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Pula para o versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Mas, capítulo 4, versículo 1, o epígrafe: desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido, e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhasse nem fizesse crescer, que em uma noite nasceu, em uma noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Só uma colocação nessa passagem, que não são homens que Deus se refere, mas sim pessoas. Em algumas Bíblias em hebraico vai dar certeza disso, porque segundo os historiadores, Jonas era habitada por mais de 600.000 pessoas, e ela era no seu perímetro total de 100 quilômetros de extensão, de ilha a ilha. E alguns historiadores chegam a dizer que ela era tão imensa que o muro que rodeava a cidade, nessa totalidade de 100 perímetros de quilômetros de distância, também daria para passar entre 2 a 3, Patrícia, carruagens, uma do lado da outra, de larga que era.
E também havia 1.500 torres dentro daquela cidade. E era uma cidade muito poderosa. Mas só que quando Deus olha para o contexto daquela cidade, Ele vai ver uma cidade pecaminosa. E Deus olha para aquelas crianças, aqueles jovens pré-adolescentes, 120 mil na sua totalidade. E Deus diz: ali não tem no pensamento, no coração daquelas crianças ou daqueles pré-adolescentes, Jonas, entendimento. Eles não sabem discernir a mão direita e da esquerda. E não terei eu compaixão? Agora me vem você, Jonas, uma baboreira que eu coloquei em uma noite, e na outra noite sequei e não trabalhaste por ela, mas coloquei sobre a sua cabeça. E agradando você disso, você se chateou por causa da folha ou por causa da planta. E não terei eu compaixão de 120 mil crianças e os seus pais e todos aqueles animais? Que Deus estava dizendo a Jonas: assim como você profetizou ali em Israel, e eu tive compaixão daquela cidade, assim sou eu com os ninivitas. Interessante, igreja, que eu peguei alguns pontos aqui. Louvado seja Deus. E um dos pontos mais importantes é que Jonas, ele preferia morrer do que pregar em Nínive. O que foi que ele disse ao Senhor? E orou ao Senhor dizendo: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Porque ele sabia que Deus ia ter misericórdia daquele povo, e o coração de Deus voltaria atrás do mal que Deus faria, e não fez, se por acaso ele se arrependesse. Então ele disse: é por isso que eu não queria vir aqui. Porque no coração de Jonas, aquele povo vivendo mais tempo, não tendo a punição de Deus, aquele povo iria se rebelar contra a sua nação. Esse era o medo de Jonas. Mas o inimigo que Deus levanta através da tua boca, ele não pode contra a tua vida, porque Deus te usou para abençoar. E ele fica entristecido, confuso ao mesmo tempo, devido à atitude de Deus com aquele povo. Aí eu pergunto a cada um de nós: quem éramos nós? Quem somos nós hoje? Aí nos colocamos na posição do profeta Jonas e colocamos as pessoas que estão em falhas hoje ainda na posição dos ninivitas. Michele, vem aqui para frente, por favor. Ela está no salão hoje? Tá não? Senta aqui, olhando para mim. Depois a gente conversa. Amém? Então o que é que acontece? Assim como Deus tem misericórdia, piedade de mim e de você, Ele tem de um estuprador, Ele tem de um latrocida, Ele tem de um homossexual, Ele tem de uma lésbica, Ele tem de um assassino, Ele tem de um homicida, Ele tem de um traficante. Porque Deus, Ele não olha como eu e você olhamos, mas Deus, além de Ele olhar adiante, 1000 anos depois, Ele olha por dentro. Então Deus sabe que em mim e você não há capacidade de um julgamento na vida de outrem. O apóstolo Paulo manda que a gente vigie antes de olhar as brechas dos outros, que olhe para a cratera que talvez esteja em nossos telhados. Não é porque hoje nós somos servos que somos santos. Não é porque hoje somos crentes que somos adoradores. A Bíblia fala: muitos serão chamados, mas muitos dos que serão chamados, poucos deles serão escolhidos. Como eu disse essa semana aqui, o chamado é de Deus. Quando eu, você ou qualquer outra pessoa evangeliza alguém, é Deus te impulsionando para Ele evangelizar, para você ir às sinagogas, aos lugares obscuros, melhor dizendo, perdão, aos becos, às vielas, porque Ele deu esse recado aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Não é assim que está escrito?
Não é assim que está escrito? Não é assim que está escrito? Por que ele fala isso? Porque dentre as criaturas das quais eu e vocês evangelizamos, há todo tipo de pessoas. Então nós temos que entender que ele mesmo fala: eu não faço acepção de pessoas. Eu vim para os doentes, eu vim para os aflitos, oprimidos, para que neles houvesse a minha salvação. Então não compete a mim, a você, a Jonas, a quem quer que seja, está colocando onde, como e de que maneira Deus deve fazer. Porque quando Deus ele quer, ele faz. E muitos não queriam que você estivesse aqui hoje, muitos de vocês, muitos até da sua família, vizinhos, pessoas do seu trabalho, desejaram o mal contra você, mas Deus ainda entrou com a mão santa para te guardar. E não, louvado seja Deus, se enganem, porque ainda tem gente de camarote esperando ver a tua queda. Tem pessoas ainda descansando, sabe, Daiane, debaixo de uma aboboreira, esperando a tua derrota. Porque a Bíblia vai dizer que depois que Jonas pregou, passando-se os dias, ele sai do contexto da cidade. Então ele saindo da cidade, assentou-se no Oriente, e ali ele fez uma cabana e assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Tem pessoas te observando para ver até quando você vai estar na presença de Deus. Tem pessoas te observando para ver até onde você vai diante da presença dele. Tem pessoas que estão combinando com a outra: olha, vamos fazer porque vai cair. Pode olhar, vai observar porque ele vai cair, ela vai cair. Ele não é isso tudo, ela não é isso tudo. Ou seja, tem pessoas, assim como Jonas, ele mesmo profetizou aquilo que ele não queria que acontecesse, porque quando Deus põe a mão, ninguém muda. E ainda assim ele ficou de camarote, sentado, esperando ver se Deus ainda puniria aquela cidade. Tem pessoas esperando para ver o seu mal. Tem pessoas que às vezes andam até com você, sabe? Não se engane não. E fica torcendo para a sua queda, só para ter o prazer de comentar. Qual era a intenção de Jonas ali? Por que ele se sentou ali e não foi embora? Porque ele talvez no coração de Deus ele dissesse assim: olha, teve alguns que não se converteram, e por causa daqueles eu vou condenar todos os outros, para quando ele voltasse para sua terra natal, o meu Deus agiu em Nínive. Tem pessoa que trama tão somente o tempo todo da sua vida para ver o seu mal. Nem todo mundo que está do teu lado, nem todo mundo que come com você, nem todo mundo que anda contigo é teu amigo. Cuidado, que nem todos aqueles que batem teu ombro, talvez te dá um abraço, é aquele que Deus enviou para estar com você. É por isso que a Bíblia diz a cada um de nós: vigiai e orai. Porque imagina o coração de Jonas, homem de Deus, profeta do Senhor. Ele teve sentimento por uma aboboreira, que tão somente fez uma sombra para ele. Ou seja, uma planta que estava ali, ela se secou e ele se indignou com aquilo. Mas ele não pensou nas crianças de Nínive, ele não pensou nas mulheres gestantes de Nínive, ele não pensou nos aleijados de Nínive, ele não pensou nas pessoas talvez com deficiência mental em Nínive. Ele queria punir toda Nínive como se ele fosse o dono da verdade. Mas nós temos um Deus que luta ao nosso favor. Ainda que botem obra de macumbaria, ainda que coloquem olho grosso, ainda que faça todo o mal para ver a nossa queda, ele diz: nele você não toca, nela você não toca. Porque quando o diabo estava fazendo já aposta, pensando em cravar uma espada no peito de Jó, Jó todo ferido,
Jó todo angustiado com lepra. A Bíblia vai dizer que ele ficava se coçando com pedaços de pedra. E o diabo desce furioso, ou melhor dizendo, perdão, sobe furioso na frente de Deus. E agora, Deus, pronto, até aqui você tocou nele, mas na alma dele você não toca. A alma dele me pertence. E quando a gente se coloca na dispersação de Deus, tudo de Jó que estava virado, Deus recobrou e deu a ele 4 vezes mais de tudo quanto ele tinha. Então olhe tão somente para aquele que tem misericórdia de você. Quando Deus olhou no versículo 5 e 10, que aquele povo, assim também como o rei, se humilhou diante dele, que se colocou na dispersação da vontade de Deus, Deus disse: pronto, o povo se converteu, pronto, os marinheiros se converteram, pronto, falta eu converter o coração de Jonas. Sabe o que é mais interessante, igreja, que me chamou a atenção nessa história? É que aqueles marinheiros, está lá no capítulo 1, eles serviam a outros deuses, e de imediato eles voltaram o coração para Deus. Os ninivitas, segundo alguns historiadores, 600.000 ou 600.000 pessoas, em uma única pregação de Jonas. Isso é falado até pelo próprio Jesus no livro de Lucas 11:32, se não me falha a memória, que aquele povo, ao ouvir a voz do profeta, em um único dia, se converteu toda aquela cidade. Mas Jonas, assim como muitos dentro da igreja, que dizem ser servos de Deus, ainda estava contendendo com Deus até o último, ou a última palavra desse livro, porque ele disse por 2 vezes: antes eu morresse do que eu visse a convenção daquele povo, do que eu apreciasse isso. Porque tem pessoas que o tempo todo está do teu lado, mas não quer o teu bem. A nossa avalia, como diz muitos, é porque ainda há um advogado assentado à destra de Deus, que hoje intercede por mim e por você. Então entende uma coisa: buscai ao Senhor enquanto você pode achar, invocai a Ele enquanto Ele está perto. Ele é o único que nunca vai te negar, Ele é o único que nunca vai te dar as costas, Ele é o único que na hora que você estiver por cima, Ele vai estar contigo, e no momento que você estiver por baixo, Ele vai estar contigo para te dar a mão, para tirar você daquele local. É o único, Ele é o único, e fora dele não há outro. Então, quando nós entendermos que vir para Cristo, não temos que vir só com corpo, alma e espírito, não. Temos que vir também em espírito e em verdade. E quando você adora a Deus em espírito e em verdade, quando você tem certeza daquilo que você quer, você se humilhar diante de Deus para você é uma honra. Você se prostrar diante de Deus é uma honra. Você obedecer aquilo que Ele falou é uma honra. Então vigiai. A Bíblia fala e orai. Porque ela não fala orai e vigiai? Porque oração sem vigilância, ela não vai surtir efeito. Do que adianta você orar, fazer petições ao Senhor e não vigiar no contexto da sua vida com Deus? É como se Deus estivesse te dando as mãos e você estivesse dando a Ele os pés. Então que Jonas se indigna, porque Deus, Ele pôs a aboboreira, e na noite seguinte, Tino, Ele diz que Ele vai e seca aquela planta. Aí ele diz: rapaz, você tem amor por essa planta? Aí o que foi que Deus fez? Não obstante de atirar aquela planta, o sol bateu na cabeça dele, que criou feridas, e aquela ferida levou ele a um desmaio. E quando ele acordou, que ele viu que ele estava naquelas condições, ele disse: antes eu morresse do que ver tudo isso acontecer com o ninivita, e agora eu passando por essa situação. Porque ai daquele que mexe
contra um dos ungidos de Deus. Se Deus quis abençoar a Nínive, o que tinha de Jonas se levantar contra Nínive? Sabe o que é que eu entendo com essa passagem? É que, mais uma vez eu vou falar, você não sabe o valor que você tem para Deus. Você não sabe mensurar a importância que você tem para Deus. E muitos são os que desprezam, sabe, Climério? A importância, meu amigo, a importância é tão grande. Quantos de nós fomos tirados da visitação de Satanás para ele tirar a nossa vida? E Deus entra ali com um anjo protetor e te tira daquele lugar, como o próprio Wagner falou aqui na semana passada, que Deus livrou ele 1, 2, 3, 4, quantas vezes ele quiser, e vai te livrar, porque o diabo ou o espírito da morte não toca em você se a mão de Deus estiver sobre sua vida. Então você tem grande importância para Deus. Talvez para o mundo você não preste, para a sociedade você não preste, talvez para a sua esposa você não preste, para o seu marido, talvez para os seus amigos você não preste, mas Ele derrama valor sobre a sua vida. Então você tem que colocar no seu coração: eu tenho valor para Deus. Eu posso ser desvalorizado por quem quer que seja, mas se o Senhor, Ele me chamou, Ele vai garantir a minha vitória. Ele vai fazer com que olhem na cabana, com que olhem debaixo da boboreira, com que tentem ver a minha desgraça, vão ter que ver a minha vitória. Porque Jonas olhou, Jonas passou a noite, Jonas passou o dia, e olhando, o que ele viu foi o arrependimento do coração de Deus, do mal que lhe faria a Nínive. Ele não fez. Então você é mais do que bem-aventurado. Deus, ele fez um enredo nesse trajeto com Jonas, entre altos e baixos, mas o nome de Deus, ele é sempre glorificado. Se Deus queria que ele tivesse em Nínive, Ele que criou os elementos, como o sol, como o vento, como as nuvens, como o fogo, Ele que criou todas as coisas, e Ele comanda todas elas. Ele vai, mexe no vento, o vento vai, sopra o mar fica enfurecido. Ele vai e toca no coração daqueles marinheiros, para que eles tivessem no seu coração em descobrir do qual Deus estava fazendo aquilo. Depois ele vai e diz a Jonas: eu vou te converter dentro do navio, para você saber que eu sou Deus. E ele se arrepende momentaneamente e diz: joga-me no mar, porque o mar irá se acalmar, que eu conheço Deus que fez isso, é aquele que fez o céu e a terra. E Deus lançando Jonas no mar, o mar começa a levar ele para a profundidade, e Deus envia e fala o peixe: vai lá e traga ele. Quando você engolir, faça meia volta e traga ele para Nínive, porque é aqui que eu quero ele. E Deus ainda diz ao peixe: vomita ele em terra seca, porque quando ele levantar, segunda vez estarei falando com ele. Vai e apregoa aos ninivitas, porque eu quero salvar aquela cidade. E a gente muitas vezes quer trabalhar no lugar de Deus. Ezequias chega aí de encontro contra o profeta de Deus. Aí disse: olha, se Deus vai entrar com providência mesmo na minha saúde e vai colocar os meus inimigos em minhas mãos, eu quero uma prova. O homem estava ali, segundo a palavra de Deus, que aquela enfermidade que ele tinha era para a morte, ele não viveria, e que era para ele pôr a casa dele em ordem. E ele, com ousadia, ele disse: é Deus mesmo que fez isso? Eu quero uma prova. Aí o profeta falou: então vamos adiantar o relógio em 10 graus. Ele: não é fácil para Deus. Eu quero o contrário. Eu quero que ele retroceda 10 graus no relógio de Acás. E assim foi feito. O Deus que te chamou, que pegou pela tua mão direita, é o que te ergue, é o que te encaminha, é o que te envia coisas aonde você nunca iria
podia chegar aos olhos nus nem com sua própria força. É aquele Deus aonde abre barreiras, aonde abriu o mar vermelho, aonde derrubou as muralhas de Jericó, aonde ele entrou, aonde sacerdote nenhum poderia entrar. Jesus entrou depois daquela cidade ser amaldiçoada pelo próprio Josué, e ali ele entra naquela cidade, ele encontra o filho de Bartimeu, filho de Timeu, ele encontra a mulher do fluxo de sangue e ele cura, ele quebrando a maldição, porque quando ele entra na sua vida, ele quebra a maldição. Ele entrou na vida do ninivita, quebrou a maldição, entrou na vida daqueles marinheiros, quebrou a maldição. Mas como eu disse, o chamado é diferente da escolha, porque ele chamou os ninivitas, chamou os marinheiros, e ele também chamou a Jonas. Mas dos três, o interessante é que o único que contendeu contra ele foi justamente o profeta. Quantos de nós estamos dentro da casa de Deus ainda batendo com a cabeça na parede contendendo contra Deus? Deus dizendo: fulano é assim, não é aqui, fulano vai por aqui, é por aqui. Hoje nós não temos direção autônoma para nós andarmos, não, ou seja, de nós mesmos, porque ele mesmo diz: eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a verdade, mas o pai da mentira é o diabo. Eu sou a vida. Ainda Marta e Maria, que Lázaro esteja morto, ele ressuscitará. Eu sou aquele que indica o caminho, eu sou aquele que me torna o caminho, eu sou aquele que professa a verdade, eu sou aquele que combate a mentira, eu sou aquele que deu a vida na cruz do Calvário, e eu sou aquele que ressuscitou. Ou seja, nem a morte tem poder sobre eu, Marta. Então a quem recorrer? Jonas sabia quem era ele, mas o tempo todo Jonas contendeu contra Deus. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Às vezes você fica lutando em relação àquilo que Deus quer na sua vida com você mesmo, não só pelo ninivita, mas pela tua própria vida. Deus está dizendo: fulano é aqui, fulano é assim, você não é por aqui. Ou seja, Deus quer te guiar pela vereda da justiça, mas você quer andar segundo a tua própria vontade. E aí o que acontece? Como eu sempre digo, quando o bicho pega, nós só buscamos a Ele, nós só vamos de encontro a Ele, porque Ele é o único que pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Então qual é o nosso ato de nós estarmos fazendo? Qual é o nosso propósito, melhor dizendo, de nós estarmos fazendo isso? É para que Deus ele mude algo dentro da nossa casa, é para que Deus mude algo no contexto da nossa vida, é para que Deus mude algo em torno da nossa família, é para que Deus derrame sobre mim e sobre você uma unção nova. Então nós estamos nessa quinta semana, e eu creio que Deus vai tirar espíritos de prostituição, de pombagira, vai tirar espírito de mulambo, espírito de contenda. Eu creio que Ele te vai tirar, em nome de Jesus, toda a miserabilidade que há na vida do homem ou da mulher. Ele vai tirar o espírito das drogas, da bebida. Ele vai tirar todo o mal que houver em você, se de verdade arrepender-se a Ele. Se vós arrependeres verdadeiramente de todo o vosso coração, Ele vai mudar a história da sua vida. E nós não podemos, igreja, nos deixar levar pelas igrejas mortas que existem hoje em nossa geração. Eu não posso estar olhando, o salmista já nos declara: não olha para quem está na tua esquerda, não olha para quem está na tua direita, não se importe para quem vai em tua frente ou quem ficou em tua retaguarda. Então somente olha para o Senhor, porque é Ele que fez os céus e a terra, é dele que vem a sua salvação, é dele que vem as suas respostas. Então a gente não pode se enganar, como nós estamos vendo, né? Se você for parar para ver em todas as pregações de hoje em dia, de todos os grandes homens de Deus, ele tem batido o martelo em cima disso, de nós fugirmos da aparência do mal, desses cultos emotivos.
desses cultos que nos leva a uma ganância terrível, de nós enricarmos, de nós termos alguma coisa, ou de toda hora estar mandando, falando que Deus mandou alguma coisa, aquilo que Deus não mandou, e nós estamos vivendo nesta geração. Acautelai-vos, acautelai-vos dos maus homens, dos homens de ira, dos homens de coberto, louvado seja Deus, com couro de carneiro, mas quando você tira, são lobos. De homens que falam até fabulosamente, mas têm enganado o coração de muitas pessoas, e são muitos que têm ido por esse contexto. Quantos passaram por aqui hoje, estão aí, eu conheço um bocado, com a vida toda mentirosa, errada, com a vida toda no pecado, mas estão se dando ao prazer, porque estão engordando a sua carne. E muitos deles, desculpe eu dizer com toda franqueza, não estão sendo mais enganados, não, porque conhecem a palavra, e que os que por aqui passaram, eles conhecem a palavra. Quer viver na bagunça, quer viver no pecado, na descaração, querem estar fazendo o que quer. Temos aqui, de vez em quando eu vejo nessas igrejas aí, vai lá brincar, Ave Maria. Um de vocês que ficam aqui está aqui ouvindo a verdade e vai receber profecia satânica nesses lugares. Eu lhe digo baseado na Bíblia, que não tem comunhão com Deus, como eu dei carona aí nesse instante. O Edivaldo só que viu quando eu vim, que eu vim só que a pastora veio com o Rosenildo. E pastor, só Deus sabe da sua vida, não é me tapeando. Eu dei a carona, eu digo Eu digo, muitos falam do Senhor. Aí eu digo, não estou nem andando, não estou nem ligando, eu estou andando e cagando para quem fala de mim, mas não sabe quem é o Senhor. Eu digo, pois é por isso que muitos lá não ficam, como ele também, que quer ver no mundo da vadiagem, da pilantragem, usando o nome de Deus. O que Deus queria dizer a Jonas era isso: Jonas, eu quero converter aquele povo. Eu não quero que o povo, Jonas, fique como no teu tempo em Jeroboão, enganamos a muitos, como ele também em Samaria fez um bezerro de ouro, dizendo que foi o bezerro de ouro que tirou eles do Egito, mas foi eu. E tem muitos em igreja hoje que estão adorando bezerros de ouro, estátuas de sal, homens e mulheres que se dizem ser de Deus e não são. Não sei se é verdade. Vi a reportagem, como tem muitos internautas falando, mas me sinto na responsabilidade de falar. Samuel Mariano está passando por uma luta terrível. A igreja, alguns, você sabe não? A igreja, alguns irmãos, ele estava tendo um caso com uma mulher, a obreira da igreja, da qual ele foi levantado como presidente, e tem áudios comprometedores dele com a mulher, que o próprio marido da mulher pegou e grampeou o celular da mulher e jogou a lama a bosta no ventilador. Um dia desse, o irmão estava me falando: se eu trouxesse aquele homem aqui, misericórdia, não ia ter espaço nem para as pessoas respirarem aqui. O irmão me falando que o pastor da igreja dele, aqui perto da gente, estava pedindo dinheiro ao povo, porque, não sei se é verdade, ele estava cobrando 40 mil para ir pregar lá. Não, perdão, 12 mil para ir pregar lá. Essa pregação que eu estou fazendo aqui. Aí o que a gente sempre fala: você sabe quem é que está ali pregando? Você conhece a vida daquele homem? Mas hoje, muitos homens de Deus se debandearam para esse lado, de ter reconhecimento, de terem fama, de terem
remunerações, de serem, ovacionados por pessoas, de pessoas viajarem de estados para estados para ver esses homens. Mas quantos, isso é triste a gente ver isso, porque cada vez mais a igreja vai perdendo a credibilidade com a nação. Somos 30% da massa humana, nós evangélicos, mas a cada dia vai se degradando mais, caindo mais. Porque há um ano atrás, um ano e meio, se não fala um ano, o outro foi deletado aí porque estava cheirando pó. Qual daí? Esqueci o nome dele. E aí a Bíblia diz que um abismo, ele vai puxando outro abismo. Então quando a gente fica num lugar que apraz ou traz uma alegria à nossa carne, aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que a gente quer se alegrar, a gente se atola na lama, igreja. Porque muitos desses homens foram chamados mesmo pela vontade de Deus, mas no meio do caminho se perderam. Por quê? Deixou que fosse idolatrado, e a idolatria entrou no teu coração, e o teu coração se endureceu para Deus. E muitos são os seguidores, ou seja, não estão seguindo a Cristo, não estão seguindo a Deus, mas seguindo os homens. Quando eu vejo uma pessoa dizer respeito, vai ali em tal igreja porque tal pastor ali, uma certa feita mesmo me fizeram fazer uma besteira dessa, não conhecia. Vai ali na tal igreja ali, porque a sogra está doente, lá ela vai ser curada. Eu tinha minha enfermidade e não fui bater em porta de igreja nenhuma. E eu congregava na minha igreja. Eu fui para o parte superior da minha casa, na laje. Eu não vou falar com gerente, eu não vou falar com supervisor, eu não vou falar com empregado, se eu posso ir ao dono da empresa. Eu aqui sou como um canal de bênção. Eu tenho que ir ao provedor do milagre. Eu disse a ele: se tu és o Deus de Isaac, se tu és o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, essa enfermidade vai cair por terra, em nome de Jesus. Porque quando nós vamos para esse lugar que supostamente somos curados, aí nós queremos andar atrás dessa pessoa para todo lado. Quem sabe, Dona Vânia, Deus não endureceu o coração de Jonas para que ele não se vangloriasse. Sabe o que é você ganhar uma cidade inteira, tão somente com o poder da sua palavra? Ele foi contra a vontade dele, porque Deus disse aos teólogos liberais: eu enviei o peixe e tirei ele dali de Tarsas e coloquei em Nínive. Eu fui quem embraveci o mar, eu quem revoltei o vento, mas eu quem transformei o coração do marinheiro. Eu fui quem acalmei o mar, eu que fiz o peixe vomitar Jonas, eu que pus a aboboreira e eu também quem sequei. Sou eu quem faço, sou eu quem abro, sou eu quem fecho, sou eu, porque de mim, por mim, para mim, Jonas, são todas as coisas. Aí quando nós vamos para um culto, que na sua maioria somos exortados, não queremos. Queremos estar com a vida toda, sabe, desmotivado. Vem cá, menino, vem cá, você. Parar de tirar cachorro. Levanta aí, vem cá em cima. Vem cá, rapidinho. Aí o cidadão chega na igreja ontem, aceitou Jesus. Essa semana, não é você não, Thiago. Thiago também quer microfone, não é você não. Vem cá. Vai usar ele. Aí chega aqui. Fica aqui, vai ficar tranquilo. Segura aí. Segura só, segura. Hoje estão ganhando as pessoas não para Jesus, mas para encher as suas igrejas dessa forma.
trazendo as pessoas talvez sem conhecimento nem básico, teológico nenhum, para que as pessoas gostem, né, Robson ali, segundo dia que ele foi na igreja, no primeiro, foi, Robson, primeiro dia, não foi? O cidadão chamou ele, foi, Robson, vem cá, Polícia Gabriel. O cidadão chamou ele, porque ele foi todo arrumadinho assim, ó. Aí chamou ele para dar oportunidade. Sabe por que ele está assim? Porque está no banco. É como eu trabalho aqui, quem fez isso aqui tudo foi ele. Um pau ordinário, botar placa por placa aqui. Quem pintou isso aqui tudo, quem botou esse gesso foi ele. Mas eu peguei essa semana e disse, tu está no banco. Está faltando muito culto, é trabalhando, não é brincando. Por que eu faço isso? É porque eu tenho ódio dele? É porque eu não gosto dele? Eu estou preservando a saúde espiritual dele. Porque aquele que deu o microfone a ele sem saber da vida dele não conhece a palavra, porque ia destruir a vida dele espiritual. Mas aqui eu trabalho diferente. Eu trabalho o interior e não o exterior dele. Sabe por quê? Amanhã depois, aonde ele vai estar? Aqueles que saíram daqui porque disseram que eu não dou oportunidade, como tem vários, não são poucos. Pode ir, meu macabro, dá um beijo. Não são poucos, tem vários que já saíram daqui, porque eu não dei um espaço, porque eu não dei oportunidade, que hoje estão no mundo da perdição. Esse aqui voltou hoje. Esse aqui estava um mês no banco, porque eu disse a ele que eu não quero ele brincando de bola aí. Se alguém vê ele jogando bola, pode me falar. Mas ontem ele fez uma coisa que superou. Ele ia voltar dia 6, era um mês. Mas ontem eu pedi para ele fazer um favor e ele dormiu com a nossa missionária Paula no hospital e a noite toda, e ficou lá até umas 10 horas da manhã. Eu falei, entendi. Ele ficou sozinho lá. E o tempo todo ele não estava só como acompanhante, ele estava como preocupante daquela situação. Pastor, tem que vir alguém aqui, tem que alguém olhar. Ou seja, ele não estava olhando a pessoa. Aí ele podia estar chateado, não vou não, eu não vou não, estou no banco. Mas assim que eu liguei, ele disse, eu estou aqui. Por quê? É porque eu estou preservando pela saúde espiritual dele. Porque o que eu quero que saia daqui são verdadeiros, Vinícius, adoradores. Eu não quero aqui pombos inchados daquilo que não tem para, sabe, Wagner, chegar num lugar, a pessoa não sentir a presença. Mas eu quero que você saia daqui, quando você chegar em um lugar, alguém diga assim, ó, esse aí, como aquela sunamita disse de Eliseu, é um grande homem de Deus. Dá para sentir, quando ele chega perto, algo muda os ares. Foi isso que Deus disse a Jonas. Jonas, vai, endureça teu coração, não vai. Não dá adjetivos àquele povo, não vai. Não amargure o teu coração, vai, Jonas. Mas não presta, Senhor, mas vai, Jonas. Ele estava quebrantando o coração de Jonas. E infelizmente, para finalizar, o debate de Deus com Jonas é um livro inacabado. O seu contexto, o livro de Jonas é um livro inacabado. Porque como acaba? Versículo 9. Então disse Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tivesse compaixão da aboboreira, na qual não trabalhasse, nem fizesse crescer, que em uma noite nasceu, e em uma noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. As últimas palavras de Deus para Jonas.
E não há, segundo as escrituras, Rogério, se eu tiver, me corrijam, um arrependimento dele, um arrependimento em tudo aquilo que ele disse a Deus em relação aos ninivitas. Quem somos nós, de fato? Não falo como pessoas, como homens e mulheres, mas como servos. Às vezes soa pesado quando eu digo assim: se eu fosse igual a alguns crentes daqui, eu já tinha ido embora. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu te pergunto, em relação ao contexto, Jonas estava liberto? Porque nele havia uma mágoa, um medo daquele povo, qual o nosso Deus, e ele entendia isso, poderia combater. Então o seu Deus, o meu Deus, ele é maior de que todas as coisas. E quando Deus, que nós conhecemos como maior, ele não consegue mudar o nosso coração, é porque nós fomos até chamados, mas não seremos escolhidos. Como eu disse, a escolha não depende de Deus. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Isso refere-se à salvação. A escolha não depende de Deus. A escolha depende de cada um de nós. Porque sobre nós está condicionado o livre arbítrio. Porque o nosso Deus, qual nós estamos pregando nessa história que se ocorreu há quase 3.000 anos atrás, ele é imutável. Ele não muda. Ele é o de ontem, ele é o de hoje, ele é o de sempre. Então o que Deus quer nesta noite é trazer uma cura à nossa saúde espiritual. Então vamos crer em nome de Jesus que isso que nós estamos fazendo não é para um benefício próprio. Que a Bíblia vai falar que a situação dos ninivitas a tomar aquela decisão, os reis, olha o que diz no versículo 5, ó: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E no versículo 5 ele diz assim, ó: e Deus viu as obras dele, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Ou seja, isso é para você entender acerca da sua salvação. Quando você tomar a decisão, Ele vai te salvar. Fica de pé em nome de Jesus.